Mira é uma personagem que à primeira vista parece feita de ferro. Ela se mostra rígida, direta, sem paciência, como se estivesse sempre de armadura. E essa armadura é grossa. Ela é sarcástica, fala sem filtro, tem pavio curto, bate de frente sem medo e nunca mede palavras. É aquela figura que assusta um pouco logo no primeiro contato. Alguém que você pensa, essa garota não se importa com mais ninguém. Mas a verdade é que é completamente diferente. A Mira é uma personagem construída em cima desse contraste. Por fora aço, por dentro um coração totalmente mole. Principalmente quando se trata de pessoas que ela ama e da relação com os fãs. E é justamente essa contradição que a torna tão rica, tão humana e no fim tão fascinante. Tudo que fazia todos os traços que hoje compõem sua força eram tratados como defeitos. Ser direita? Mal visto. Ter personalidade explosiva? Taxada de caótica. Ser agressiva quando precisava se defender? Mais uma prova de que era impossível de lidar. E esse histórico deixou marcas profundas. Por isso ela construiu esse couro. Para o mundo, ela mostra essa imagem de alguém impossível de derrubar, a durona que nunca baixa a guarda, mas por dentro o que existe é uma jovem que passou anos acreditando que não merecia uma família, não merecia uma amizade, não merecia um amor. E esse vazio moldou a personagem. O incrível é que quando ela se encontra com a Zoe e com a Rumi, a fala dela não deixa dúvidas. Era um problema, mas de algum modo, com vocês duas, não são um problema. E esse momento é extremamente importante para Mira. Com elas, pela primeira vez, ela descobre que não precisa esconder o seu jeito e aquelas características que sempre foram vistas como falhas, defeitos, viram parte essencial do grupo. O que antes era motivo de afastamento, agora é motivo de união. E isso não a torna só uma amiga leal, torna Mira o coração escondido das Huntrix, ainda que jamais admita em voz alta. Essa dureza exterior não apaga o seu lado doce, só camufla. Com a Rumi Zoe, ela mostra que sabe brincar, ser boba, rir alto, se entregar de corpo inteiro. E o mais bonito é que com os fãs, esse coração mole se revela ainda mais. A Mira é uma caçadora de demônios alimentada não só pela própria alma, mas pela energia da alma dos fãs. E isso transforma sua relação com o público ainda maior que idolatria. É um símbolo tremendo. E os fãs não só assistem, eles fortalecem a Mira. Eles a empurram pra frente, eles dão poder a ela de certa forma. E pra uma garota que passou a vida inteira praticamente achando que não merecia afeto, sentir essa conexão profunda deve ser transformador. Cada grito de torcida, cada apoio, não é somente aplausos, é literalmente um combustível. É a prova viva de que ela não está sozinha nesse mundo. E é impossível não perceber o quanto ela sente isso, por mais que o foco da trama não seja totalmente ela. A Mira demonstra ser extremamente intensa. Ela dança como se estivesse queimando por dentro. Cada coreografia que ela cria para o grupo não é só um movimento ensaiado, é uma linguagem corporal. Para alguém que foi rejeitada dentro de casa, é de arrepiar pensar que agora ela é fortalecida pelo amor coletivo de milhares de pessoas. É como se a vida tivesse dado a ela uma nova família, não feita de laços de sangue, mas de uma conexão verdadeira. E essa sensibilidade escondida também aparece nas pequenas contradições do dia a dia. A Mira é a primeira a criticar, a mais impaciente do grupo, mas também é a primeira a notar que a Rumi está mal. Mesmo que não saiba como lidar de um jeito carinhoso, ela se importa tanto que não consegue fingir indiferença. Quando a Rumi começa a tomar decisões estranhas, a Mira não descansa até tentar entender o porquê. Com Zoe, o contraste é ainda mais evidente. Ela finge impaciência com a energia caótica da amiga, mas se diverte junto, se deixa levar. Prova que, apesar de toda essa pose de frieza, ela gosta de se sentir parte daquela alegria. A Mira
É dura, mas não é distante. É firme, mas não é insensível. E essa dualidade também se traduz na construção do visual dela. O cabelo rosa choque longo até as coxas, os rabos de cavalo, as mechas soltas, a roupa estilosa que mistura cropped de roxo, saia amarela com corrente, meias rasgadas e botas altas. Tudo grita rebeldia, força, atitude. É uma estética que comunica exatamente o que ela é. Alguém que não pede desculpa por ocupar espaço. Mas ao mesmo tempo, existe uma delicadeza em como ela transforma esse visual em parte de quem é. Não é uma armadura forçada, é a expressão honesta de alguém que decidiu que, se for para ser chamada de problemática, vai ser problemática do jeito mais bonito e inesquecível possível. Inclusive o pijaminha dela é um dos mais fofos. E as curiosidades sobre a Mira reforçam essa mistura de rigidez e vulnerabilidade. Ela é o visual do grupo, a que mais aparece no centro das coreografias e clipes, afinal é ela que prepara as coreografias. Ao mesmo tempo, odeia ser empurrada em chips forçados, como o polêmico Mira Maybe. Também tem um detalhe divertido, ela já foi no Met Gala usando um saco de dormir e, claro, aos óculos que ela usa como disfarce. Um toque quase cômico em alguém tão intensa, mostrando que ela também sabe rir de si mesma. E a Mira é sobre isso. É sobre alguém que passou a vida inteira acreditando que não merecia o amor, mas que descobriu que sim, ela poderia ser amada do jeito exatamente como ela é. Por fora ela se mostra dura, afiada, mas basta olhar um pouco mais de perto para ver que com as pessoas certas, ela é capaz de rir, se apaixonar, sentir, chorar, se doar. A Mira é a prova de que não é preciso suavizar quem você é para ser aceito. É preciso encontrar as pessoas que enxergam valor justamente no que os outros chamaram de defeito. E é por isso que, entre sarcasmos, golpes e coreografias extremamente impecáveis, ela é uma das personagens mais autênticas, cativantes que guerreira do K-pop poderia ter criado. Forte e rígida, aparentemente inabalável, mas com um coração mole que pulsa em cada gesto, em cada olhar e principalmente em cada conexão verdadeira que faz com quem acredita nela. A Mira é um exemplo raro de personagem que consegue ser dura sem ser caricata. Geralmente, quando a ficção apresenta uma mulher bruta, direta e agressiva, ela acaba criando estereótipos. Ou é masculinizada até perder a feminilidade, ou vira uma vilã fria sem nenhum coração. Com Mira, a coisa é diferente. Ela não abre mão da força e nem da identidade feminina. É bruta, sarcástica, violenta quando precisa, mas continua sendo estilosa, vaidosa, dançarina, vibrante. Uma garota que gosta de usar roupas marcantes, que se diverte com o próprio visual, que não precisa abandonar a feminilidade para ser forte. Isso é um dos pontos mais interessantes na construção dela, principalmente nela, porque foge completamente do molde comum. Ela mostra que ser feminina e ser rígida não são opostos. E essa escolha narrativa dá a ela uma complexidade que muita personagem feminina nunca teve a chance de mostrar. O mais interessante é que ela tem muito espaço para crescer em narrativas futuras. O potencial de desenvolvimento da Mira é gigantesco. Já sabemos que ela foi a ovelha negra da família, mas como isso se manifestava no dia a dia? Como eram as brigas, as rejeições, os rótulos que jogavam sobre ela. Algumas cenas mostram a família dela, mas poderiam aprofundar mais a ferida que moldou a sua personalidade. E também tem a questão da sua identidade. O sobrenome polêmico, Kotadoshi, que apareceu em produtos oficiais, mas nunca foi confirmado na história, abre espaço para teorias. Será que existe algo na origem dela que conecta culturas diferentes? Seria uma metáfora para o fato de ela mesma ser um mosaico? Alguém que nunca se encaixou num molde único? E tem teoria em volta da personagem, tá? Existe uma teoria de fãs que diz que a Mira, na verdade, é um demônio disfarçado. E é daquelas ideias que de início parecem exageradas, mas que quando você olha com calma, começa a fazer de certa forma sentido. O raciocínio é mais ou menos assim. A maioria dos demônios do filme aparece com cabelos em cores naturais, o que simboliza sua origem comum, já que os que foram humanos antes
de se transformarem como Jin-woo, mantêm uma aparência mais normal, geralmente morena. Agora, quando olhamos para Mirror, ela destoa completamente. Cabelo rosa choque, traços que diferenciam até mesmo de outras caçadoras, e uma personalidade que nunca se encaixou no ambiente humano. E isso abre bastante espaço para uma interpretação extremamente interessante. E se Mirror não fosse só uma criança problemática, mas uma criança demônio, criada entre os humanos? E isso explicaria porque ela nunca conseguiu se adaptar à própria família, porque ela cresceu ouvindo que era diferente, que era um peso, e a natureza simplesmente não combinava com a ética da vida humana. E pode ser que a rebeldia dela era um reflexo desse conflito entre duas naturezas, a humana que a criou e a demoníaca que pulsava dentro dela. O que fortalece essa teoria é o seguinte: todos os caçadores, fãs e trabalhadores do universo da Huntrix têm cabelo natural. Já os Saja Boys, os guerreiros demoníacos, se destacam por cores vibrantes e fora do comum. O único que foge disso é justamente Jin-woo. E faz sentido, porque ele já foi humano. Quando olhamos de novo, a presença da Mirror como a única integrante do grupo com cabelo completamente colorido, levanta a pergunta: será que foi só uma escolha estética ou uma pista escondida? Até porque a Rumi também tem cabelos coloridos e é metade demônio. Mas no fundo, por mais que essa teoria seja verdadeira ou falsa, e eu creio que seja muita viagem, ela não contradiz o arco dela. Pelo contrário, até reforça, né? Como ela achou que havia algo de errado com ela e ela ser demônio, é interessante. Resumindo, Mirror é uma personagem completa, mas não está fechada. Ela tem muito ainda a ser contado, muito a ser revelado. O que já conhecemos é só a superfície. Uma garota dura, explosiva, mas com um coração extremamente mole e escondido, especialmente no contato com as pessoas que ela adora. E aí, você gosta da Mirror? O que achou dela? Concorda comigo, discorda comigo? Pode deixar aí nos comentários. Olá, eu sou Brendovski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo por aqui falando sobre o universo de guerreiras do K-pop. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Eu vou deixar um vídeo aqui na tela final para você conhecer ainda mais o meu conteúdo por aqui. Clica nele e então até o próximo vídeo.